Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, versos de 20 a 23. Nós vamos encerrar o capítulo 1 hoje. Efésios capítulo 1, versos de 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo, verso 19, a última parte. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Pai do céu, nós te pedimos que o Senhor, do alto, nos encha de discernimento, de entendimento, para compreender a tua maravilhosa palavra. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Paulo expressa sua oração aos Efésios, ele faz um pedido, nós vimos isso no último sermão, que eles pudessem conhecer a suprema grandeza do poder de Deus para com eles, para com todos aqueles que creem. Então Paulo, depois dessa oração, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer referência à operação do poder de Deus, em duas coisas extremamente potentosas. Primeiro, ressuscitando Jesus dentre os mortos, algo que necessita de muito poder, algo que precisa quebrar todas as barreiras e vencer aquele que é o inimigo de toda a humanidade, que é a morte. E a segunda característica da operação do poder de Deus, segundo Paulo, é que Jesus se assentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Ou seja, Jesus, após vir ao mundo, viver uma vida de justiça, de verdade e de amor, após cumprir toda a Escritura, ele é julgado, sendo inocente, morre morte de cruz no lugar dos pecadores, ressuscita e é assunto aos céus. O lugar que ele é levado é o seu lugar de governo. E é interessante que aqui Paulo faz uma digressão. Paulo parece estar falando de uma outra coisa, parece que ele se afastou. Mas a grande verdade é que ele está introduzindo o que ele vai dizer nessa digressão dos versos 21 a 23, quando ele vai falar da exaltação de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre essa exaltação de Cristo. A pergunta é por que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele faria uma digressão? E a resposta é fantástica. É porque sem a exaltação de Cristo, nenhuma das bênçãos anteriores que ele tratou seria possível. Se Jesus não estivesse nos céus, se de fato ele não morreu por nós, não ressuscitou e não subiu aos céus, tudo o que Paulo falou da forma anterior não ocorreria. Então ele traz aqui algo extremamente importante para a gente entender como se manifesta o poder de Deus. E qual o sentido mais profundo de Jesus ter sido assunto aos céus e estar assentado à destra de Deus, como governante, como rei, como Senhor da glória. Então a primeira verdade, a primeira afirmação de Paulo é que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Ele fala isso no verso 20. Ele está sentado à direita de Deus nos lugares celestes. A Bíblia se refere várias vezes a esse acontecimento. Por exemplo, em Marcos 16, Jesus fala que ele será recebido no céu, Jesus foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus.
numa linguagem de que Jesus tomou o seu lugar de ordem. Ele é o Messias Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da glória. Ele colocou-se no lugar que Deus preparou para ele. Pedro, quando faz o seu discurso, em Atos capítulo 2, ele diz que Jesus foi exaltado à destra de Deus. Ele vai mostrando que Jesus assume uma posição do lado do Senhor de destaque. Ele assume o seu lugar de rei nos céus. O fato de Jesus estar ao lado de Deus é tão importante e revela tanto quanto a sua pessoa messiânica, que no livro de Hebreus o escritor vai falar por 4 vezes que Jesus se assentou nos lugares celestiais e que está à direita do Deus Todo-Poderoso. Logo no capítulo 1, quando ele abre o livro de Hebreus, ele diz que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, portanto, é aquele que foi exaltado, elevado, ele é o Filho amado em que Deus se compraz, e ele é assunto e elevado aos céus. No capítulo 8, o escritor de Hebreus diz assim, mais uma vez, que ele está assentado à direita do trono das majestades nos céus. No capítulo 10, ele repete, depois de haver oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Olha só, depois de perdoar todos os pecados da humanidade, depois de servir como sacrifício de uma vez por todas, não mais vai haver aquela repetição sacrificial do Antigo Testamento. Esse cordeiro e esse próprio ser que é colocado em sacrifício é exaltado aos céus e colocado ao lado de Deus. E ele vai repetir mais uma vez em Hebreus 12, ele vai dizer que Jesus suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a desonra, a vergonha pública, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se você olhar o escrito de Hebreus, você vai perceber que ele abre dizendo que Jesus foi exaltado à direita de Deus. E ele, a cada nova parte e nova perícope, ele vai repetir a mesma verdade. No capítulo 1, no 8, no 10 e no 12. Olha quanto isso é importante para o escritor de Hebreus. Jesus precisava ser exaltado e ser colocado ao lado do Pai. Paulo não fala isso somente em Efésios. Ele repete quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz a mesma coisa, Cristo está assentado à direita de Deus. E tem um texto que eu gosto particularmente muito, que é o texto de Atos 7, a partir do verso 55, que diz que Jesus está em pé, à direita de Deus, no martírio de Estevão. E aqui eu que vou fazer a minha digressão, né? Eu lembro que eu tive um sonho, e ele é muito real para mim, porque eu vi perfeitamente o sonho, em que eu estava no meio de uma multidão, muitas pessoas, eu estava vestido de branco, e tinha sangue na minha roupa e na roupa das pessoas, e a gente vem andando, eu sei que todos estavam alegres, porque eu estava extremamente alegre nesse sonho, e eu olho para frente, tem uma escadaria bem luminosa, e eu olho para cima, e eu vi exatamente dessa forma. Um trono que brilhava, e ao lado do trono, Jesus em pé, no lado esquerdo, ou seja, à direita de Deus. Exatamente como ele é descrito em Atos, capítulo 7, foi o meu sonho. E eu lembro que eu não consigo ver direito o rosto, mas eu sei que é Jesus. No sonho a gente sabe quem são as pessoas. E a emoção foi tão grande que eu acordo. E eu disse assim, oh Deus, na hora que eu consegui ver, na hora que eu entendi o que estava acontecendo, eu acordei. Mas eu nunca esqueci esse sonho. Esse sonho foi lá no início da minha conversão. E isso me trouxe, quando eu li esse texto de Atos, eu falei, foi exatamente assim que eu vi. Só há um texto que diz que Jesus está em pé à destra de Deus, e eu louvo a Deus, porque foi a forma que eu vi no meu sonho. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o fato de Jesus ter sido exaltado? Por que Paulo está colocando isso aqui no texto? Voltando, saindo da minha digressão, né? Nós precisamos entender quais as implicações de Jesus estar sentado naquele lugar. E por que isso é repetido tantas vezes na Escritura. E porque Paulo tem que colocar isso aqui antes de falar, né,
ou melhor, depois de falar toda a sua teologia. Ele quer mostrar toda a divindade do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que há um cumprimento de uma profecia do Salmo 110 que nós acabamos de ler na liturgia. Olha o que diz o Salmo. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião, lugar de governo, lugar de adoração, e dominarás sobre os teus inimigos. Davi está escrevendo o Salmo e ele fala que há um Senhor sobre ele. O Senhor disse ao meu Senhor. Deus disse a Cristo. Olha a linguagem. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Todos aqueles que amam o Cordeiro se apresentarão, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho, os jovens descerão como orvalho do céu. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que todo o texto de Hebreus, ele vai trabalhar que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai e sem mãe. E que nasce de forma maravilhosa. Ele mostra como é esse Senhor Jesus Cristo. A linguagem aqui, depois ele diz assim, o Senhor está à sua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão das terras. Você sabe o que ele está mostrando aqui? Primeiro, a ascensão de Jesus Cristo. Sendo colocado como rei, sendo colocado à destra de Deus, como aquele que merece toda a honra. Depois ele vai mostrar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele virá para julgar as nações, quando ele vai subjugar os reis, quando ele vai fazer sobre a terra toda a justiça de Deus. Se eu pegar esse texto, né, como está indicado aqui nessa profecia, e comparar com 1 Coríntios 15, a partir do verso 25, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, eu vou entender toda a profecia. Paulo diz assim, é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Jesus já colocou embaixo do pé dele muitos inimigos. Ele vence o pecado, ele vence os inimigos espirituais, Satanás e os seus anjos, ele domina sobre eles. Jesus mostra o seu poder sobre as enfermidades, e Paulo vai dizer no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, Cristo começou o seu reino na terra quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi colocado à destra de Deus. Jesus diz assim, o reino é chegado, o rei chegou, e ele precisa passar pelo todo o seu processo do plano divino até chegar à cruz, morrer, ressuscitar e ser colocado no lugar de destaque como rei. Jesus é coroado, rei de Israel e rei de toda a terra. Observe, ele precisa reinar também no meio dos seus inimigos, e foi assim que é assim que Jesus reina sobre toda a terra. Ele está à direita de Deus e o texto diz que ele vai julgar as nações. É a linguagem bíblica do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem colocado paulatinamente todos os seus inimigos debaixo dos nossos pés. Pedro percebe tão bem, irmãos, essa revelação, ele entende tão bem essa passagem, que no seu sermão de Atos 2, a partir do verso 30, ele vai falar da ressurreição também, e da exaltação de Cristo, e diz que Jesus ele ressuscitou para sentar-se no trono de Davi. E aqui Pedro entende profundamente o que está acontecendo. Deus fez uma promessa a Davi, que o seu trono seria estabelecido para sempre. Não foi em Salomão, mas foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Davi.
Portanto, para Pedro, Jesus é verdadeiramente o Senhor, o Deus da glória, o Rei de Israel, o Messias, o Cristo. E é por isso que ele é exaltado dos céus. A pergunta que a gente faz é assim, com que autoridade Jesus faz isso? Deus o exalta, mas com que autoridade Cristo fará isso? E aí nós temos a segunda verdade do texto. Paulo afirma que Cristo é aquele que está acima de todos e acima de todo nome. Não é isso que ele diz no verso 21? Ele diz que ele foi elevado aos céus no verso 20, e no verso 21 ele diz: está acima de todo principado, de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa proferir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E olha o texto: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Paulo olha para Cristo, acima de principados e poderes e domínios. Provavelmente, eu entendo assim, que ele está falando que Jesus está acima dos seres evangélicos. Exatamente como abre o livro de Hebreus, que Jesus está acima dos anjos, que Jesus está acima de todos e que merece toda a adoração porque ele morreu por todos nós. A linguagem é de mostrar Cristo como o Messias. Jesus está acima dos espíritos malignos. Ele está acima das autoridades do mundo. Todo o poder na terra foi dado por Deus. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, ele diz a Jesus: não sabe você que eu tenho o poder para te libertar? E ele vai mostrando toda a sua autoridade. A resposta de Jesus é a seguinte: não existe autoridade dada aos homens que não seja dada por meu Pai. Jesus mostra que tudo que está acontecendo ali é por sua vontade. E, sobretudo, pela vontade de Deus. Paulo vai mostrar aqui em Efésios, capítulo 3, abra aí comigo, verso 10, ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo está dizendo assim: todo o poder de Deus vai ser revelado ao mundo. E o mundo precisa entender que Jesus é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é todo poderoso e que merece toda a adoração. Capítulo 6, verso 12, abra aí comigo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Antes, ele disse que Jesus está acima, que Jesus tem poder sobre essas potestades, que Jesus tem poder sobre esses demônios e sobre todo o poder que há na terra. Ele aponta para Jesus como Jesus sendo o Senhor Todo-Poderoso. Uma revelação messiânica. E Paulo continua. Ele diz que Jesus está acima de todo nome que se possa referir. Que se possa nomear. Ele está dizendo o seguinte: não há autoridade aqui na terra. Não há poder que seja dado aos homens que esteja acima de Jesus. Porque Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é aquele que governa todas as coisas. E ele amplia, não apenas nessa era, não apenas no tempo que eu, Paulo, estou vivendo, não somente no tempo contínuo da existência humana, mas também na era que há de vir, na glória, para onde todos os cristãos que confessam Cristo irão. Paulo está construindo uma teologia que mostra tudo o que aconteceu e todas as bênçãos espirituais que nós recebemos através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mostra que o desejo dele é que todos aqueles em Éfeso tenham um entendimento dessas coisas, que essa verdade esteja dentro do coração deles e que eles entendam a ressurreição e a ascensão.
E mais profundamente, ele diz assim: olha, eu quero que vocês entendam quem é esse Senhor. E ele foi exaltado nos céus. Paulo está afirmando, irmãos, que todas as pessoas que existem, que já existiram e vão existir, e que todos os poderes estão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Todos precisam quedar-se diante dele. Lembra, nós o vimos no sermão passado do reverendo Francisco. O próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre esta região, sobre este mundo, e ele tem autoridade nos céus, sobre os anjos, principados e potestades. Ele é Senhor em todas as coisas. Paulo descreve Cristo como o bem-aventurado e único poderoso, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 6. Todo-poderoso, o único. A palavra que ele usa é que Cristo é o único poderoso. E João, em Apocalipse, ele vai dizer que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como eu disse. Não há ninguém que esteja acima do Senhor Jesus. Pedro chega a dizer assim, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 3. Ele diz que anjos, autoridades e potestades lhe foram submetidos. Olha que lindo. Todos estão embaixo do seu poder. João escreve também, logo no início de Apocalipse, no capítulo 1, verso 5, que Jesus é o governante dos reis da terra. Por que todos esses textos são colocados? Porque eles querem apontar para o Messias, para que todos aqueles nas eras e gerações seguintes compreendam a profecia. Sobretudo, a profecia que está em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Olha como fica clara. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Vindo com as nuvens dos céus. Daniel vê a volta de Jesus em glória. Ele se aproximou do ancião, daquele que tem autoridade, e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados, olha que lindo, autoridade, glória e reino. É por isso que Jesus diz: o reino de Deus é chegado. Foi dado a ele todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Percebe que ele está vendo o futuro da pessoa de Cristo? Percebe que ele está vendo que todos os povos, como diz o Salmo 67, adorarão o Senhor? Percebe que ele está construindo uma teologia mostrando que Deus exaltou Jesus sobre todos para que ele receba toda a adoração, para que ele seja o rei prometido a Israel, para que o seu reino jamais seja destruído. Perceba que é exatamente como Jesus se revela as sete igrejas da Ásia. Ele vai dizer o seguinte: ele diz que ele tem poder, e esse poder ele dará à igreja, vai derramar sobre a igreja. Apocalipse 2:26 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade, ou seja, aquele que seguir crendo em mim e passar toda a vida sem me negar, viver em Cristo, né? Aquele que fizer a sua vontade, ou seja, obedecê-lo até o fim, darei autoridade sobre as nações. Jesus vai governar o mundo. E ele diz que todos os crentes governarão junto com ele. Eu não tenho tempo de descrever aqui como é que vai ser isso, mas a ideia é que haverá um governo dos servos do Senhor, que serão representantes de Deus sobre a terra. Em Apocalipse 3:21, Jesus diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo à igreja: olha, eu venci e fui assunto aos céus. Quando você vencer,
Quando você atravessar este mundo, quando você passar pela terra, cumprir a carreira, guardar a fé, como diz Paulo, você vai ser colocado também no trono. A diferença é que Jesus que vai reinar. A diferença é que nós pegaremos as nossas coroas e colocaremos aos pés do Senhor. Mas ele está mostrando claramente que há uma evolução na sua exaltação. E ele está trazendo, Paulo está dizendo a todos os crentes, nós estamos adorando e vivendo aquele que foi exaltado nos céus. Claramente aqui, irmãos, o ponto de vista de Cristo e seus apóstolos, né? Em todo o Novo Testamento, Cristo está reinando. Ele é rei. Ele é Senhor. Ele é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. É difícil, às vezes a gente não prega dessa forma, né? Revelando a profecia, revelando aquilo que está sendo dito. Mas é exatamente isso que Paulo está fazendo. Mas tem mais uma verdade surpreendente e a última verdade que eu quero tratar hoje. Paulo diz que Cristo é o cabeça sobre a igreja. É o cabeça sobre todas as coisas e ele o é para a igreja. O nosso texto diz exatamente dessa forma, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Isso aqui é interessante, né? Ou seja, para a igreja ele o é, porque a igreja é o seu próprio corpo. Eu fiquei pensando, o que quer dizer isso? Toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu tenho um comentarista que eu adoro, que se chama William Hendrickson. Eu falei, eu vou até o William Hendrickson para ele me dizer o que é isso, né? E ele diz que Cristo exerce sua autoridade sobre todas as coisas no interesse da igreja. É isso que é o deu à igreja. Ele faz tudo no interesse da igreja. Isto é, o governo de Cristo é para o benefício da igreja. Então, quando eu vejo Jesus assentado nos céus, quando eu entendo que ele foi exaltado, está à destra de Deus e ele é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, ele é tudo isso no interesse da igreja. Por amor da igreja e por amor de você. Ele lhe escolheu, o separou, até nos momentos de dificuldade. Porque a gente pensa assim, mas Jesus está governando nesse momento em que há perseguição, em que a igreja é morta, em que as dificuldades se achegam. Paulo nos ensinou que todas as coisas cooperam no nosso benefício. Ainda que seja ser perseguido, ainda que seja ter dificuldade, Jesus continua reinando. Está tratando o nosso caráter, o nosso ser. Nada escapa, isso é que é soberania, ele é soberano porque nada escapa do governo e das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, até em meio às dificuldades, até em meio às perseguições e à morte, Jesus reina. Porque ele guarda os seus. Guarda para a eternidade. Ainda que algum mártir seja ceifado sobre a terra por causa da sua fé, Deus guarda a sua alma para a eternidade. Não é isso que diz o Salmo 121? Que diz que ele vai sair e vai voltar, e o Senhor vai guardar, e o Senhor guardará a sua alma, é o que diz o texto lá. Porque se ele saiu e não voltou, se ele saiu e voltou, o Senhor o guardou no seu caminho. Mas se ele saiu e foi morto, Deus guardou a sua alma e guardou para a eternidade. É o que Jesus diz quando ele fala que todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Porque ele tem autoridade sobre a nossa vida e a autoridade de dar e de tirar a vida. Até a sua própria vida, irmãos. Jesus diz assim, que a minha vida eu dou e a tomo de volta. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Ele está dizendo que ele vai morrer na cruz, entregando a sua vida, e vai receber de volta na ressurreição, porque Deus assim determinou. E é por isso que ele é todo-poderoso. Observe que, se Paulo diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio dele,
Ele está dizendo que, ainda que tenhamos dificuldades na vida, continuamos vencedores. Seja no mundo da vida ou da morte. Paulo diz em 1 Coríntios 3, tudo é de Cristo. Tudo pertence a Ele. Como nós acabamos de ler aqui, que tudo pertence a Ele. É Ele que enche todas as coisas, diz o verso 23 na parte final. É Jesus que enche todas as coisas. Pedro, entendendo isso, no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz que mesmo no meio dos sofrimentos, ainda que seja causado por Satanás, diz Pedro, porque ele diz que Satanás está ao nosso derredor, né? Procurando uma forma de nos destruir. Pedro entende que todas essas coisas são usadas por Deus para nos aperfeiçoar, é o que ele diz, no verso 11 do capítulo 5, firmar, fortalecer e estabelecer. Nós falamos isso hoje na lição da IBD. As dificuldades são postas e as provações são postas para isso, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja firmado na rocha que é Cristo, a minha fé, para que fortaleça a minha fé e aquilo que eu creio, e para estabelecer-me aqui na presença de Deus e na eternidade. Então, Paulo mostra que esse Todo-Poderoso, esse Deus da glória, ele é a cabeça da igreja. Que nós somos o corpo de Cristo. E esse é o motivo de nós sermos tão abençoados, irmãos. Nós fazemos parte do corpo do nosso Senhor. Nós fomos chamados por Deus para a Assembleia dos Santos, para a Assembleia do povo de Deus, num único corpo, que é o corpo de Cristo. O corpo que ele mesmo se entregou, o corpo que ele ama. Não é isso que tem aqui no capítulo 5 de Efésios? Abra aí comigo. A capítulo 5, verso 25, diz assim: Maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim como o marido e mulher são um, Cristo e a igreja também são um. Para que santificasse a igreja, verso 26, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus é aquele que ama a igreja porque faz parte dele. A igreja, Efésios 1, verso 23, diz que a igreja é chamada de a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a plenitude. O que isso quer dizer? Aí eu fui lá em Hendrickson de novo, falei, Hendrickson, me ajuda aí. E ele diz o seguinte, ele diz que a igreja é o complemento de Cristo. Mas a gente pensa assim, como? Deus não é perfeito, não é pleno, não precisa de ser completado? Entretanto, Hendrickson diz assim, preenchendo e completando o próprio Cristo, que é aquele que enche todas as coisas. E aí ele me disse de outra forma. Ele diz que em cantares ao noivo e à noiva. Ele diz que um completa o outro, porque lá em Gênesis diz que não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma ajudadora. Essa linguagem mostra que a igreja é a esposa de Cristo e que o completa de forma perfeita e cabal. E ele diz assim, Hendrickson, quanto à sua essência divina, Cristo não é de forma alguma dependente ou capaz de ser completado pela igreja. Mas, como noivo, ele é incompleto sem noiva. Se ele não é o noivo da igreja, ele está incompleto sem o seu corpo. Como videira, ele não pode ser pensado sem os ramos. Jesus é a videira e todos aqueles que creem são os seus ramos. E ele diz assim, como pastor, ele não pode ser visto sem ovelhas. Qual é o pastor que não tem ovelhas? E ele diz, como cabeça, ele encontra a sua plena expressão no corpo da igreja. E aí eu entendo.
Jesus, quando estiver na glória dos céus com o seu povo, ele estará em plenitude. Ele estará completo. Porque Deus há de levar para a glória todos aqueles que creem, todos aqueles que fazem parte do seu corpo. Olha que coisa interessante, vamos concluir? O que eu aprendi com essa digressão de Paulo? O que eu aprendi com essa afirmação que ele coloca aqui? Primeiro, eu aprendi que a exaltada posição da igreja é vista por Cristo como seu corpo, que ele ama, nutre e cuida. Eu entendi também que para Cristo a igreja é a sua plenitude, o complemento perfeito do seu ser. A forma plena de Deus se expressar através do Messias e dos adoradores. Eu aprendi que a exaltada posição de Cristo, esse lugar que ele agora ocupa, como cabeça de todas as coisas, faz dele o Senhor Deus Todo-Poderoso. Spurgeon, quando pregou sobre a exaltação de Cristo, ele diz algo que eu preciso entender nessa manhã. Ele diz assim: o coração do verdadeiro cristão salta de alegria com a lembrança de que Cristo é exaltado, de que ele está nos céus, de que ele assumiu o seu lugar. E deve ser assim mesmo quando o cristão é derrubado por diversas tristezas e tentações, pois nisso ele encontra o suficiente para alegrar o seu próprio coração. Spurgeon está dizendo assim, irmão, só o fato de Jesus estar nos céus é motivo suficiente para eu acordar de manhã alegre, cheio de desejo de adorar a Deus. Segundo, se Jesus está nos céus, está à destra de Deus e ele é todo poderoso e ele está sentado no lugar onde ele está, significa que isso é uma garantia de que eu sou aceito por Deus. Significa que eu posso ser colocado diante de Deus, porque o meu representante já está lá, a cabeça do corpo que eu sou já está nesse lugar. Então Spurgeon diz mais uma vez, diz que o assento que Cristo possui no céu, ele não tem apenas por direito próprio, como pessoa da divindade, mas também o tem como representante de toda a igreja, pois ele é o precursor deles e se assenta em glória como representante de cada um deles. Irmãos, se Jesus entrou na glória como verdadeiro sumo sacerdote, se Jesus entrou na glória, significa que todos nós também entraremos na glória. Isso tem que trazer ao meu coração conforto. Isso precisa trazer ao meu coração paz. Eu preciso entender que essa mesma mão que coroou a cabeça de Jesus como Deus da glória e o deu governo. Eu preciso entender como crente, e eu encerro dizendo isso, que a mesma mão que coroou o Senhor Jesus Cristo, um dia também coroará cada um de nós na presença de Deus. Assim como Deus coroou o Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele vai nos coroar como reis e sacerdotes para sempre, juntamente com Cristo. Esse dia vai chegar. Esse dia há de chegar. E eu preciso lembrar que se algumas pessoas hoje no mundo não confessam Cristo, se algumas pessoas hoje no mundo não reconhecem o seu reino, eu preciso lembrar que a palavra diz que a divindade de Jesus e o seu coroamento como rei da terra vai ser colocado diante de todas as pessoas, no céu, na terra, embaixo da terra, no inferno. E a Bíblia diz que em todo lugar, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Portanto, nessa manhã, dobremos os nossos joelhos. Olhemos para os céus, vejamos pela fé Jesus ao lado de Deus. O lugar que nós iremos habitar no momento certo, no momento oportuno.
dobremos os nossos joelhos e adoremos a majestade do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E não há nada que escape do seu governo. Obrigado porque o Senhor nos fez parte do teu corpo e nos levou até a glória, Senhor. E nos levará de uma vez por todas para assentar nos lugares celestiais no dia da nossa ressurreição. No dia que o Senhor ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja até a tua presença. Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que enche todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje nós temos a certeza que há um governante, que é Senhor de tudo e de todos, Cristo Jesus ressuscitado. Oramos a Ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Vamos lá? Sem delongas, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Leia comigo a partir do verso 23. O apóstolo Paulo diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, seja réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo revela aqui, irmãos, que todo aquele que participa da Santa Ceia está participando, rememorando, trazendo à memória a morte do Cordeiro pelos nossos pecados. Está nos lembrando que fomos lavados pelo sangue de Jesus e eis aqui o sangue da nova aliança. E Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aqui ele está dizendo que nós precisamos participar da Santa Ceia, porque temos parte com ele. Parte com o nosso Rei, com o nosso Senhor, com o Deus da glória. E é esse elemento que nos dá força espiritual. Eu lembro o que diz João Calvino, né? Ele diz que a ceia é o meio de graça. É uma forma que Deus manifesta poder sobre as nossas vidas. É por isso que eu sempre oriento a igreja: vai cear, ora por algo grandioso. Adora com toda a força, mas ora por cura. Porque a ceia é um meio de graça. Ora para que Deus trate o seu coração. Ore para que Deus abra seus olhos, para que você consiga examinar a si mesmo e ver se há algum caminho mau. Ver se alguma coisa precisa ser tratada, percebe? Para pedir perdão. E para encontrar, através desse meio de graça, força para continuar. Convido você a curvar a sua cabeça, colocar a sua vida na presença do Senhor, confessar a Ele a sua vida por um instante. Deus dos céus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor foi exaltado, Senhor, aos céus, e é o Deus todo-poderoso e soberano sobre nós. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados e falhas.
Nos enche, Senhor, da tua santa presença, da presença do teu Espírito. Separa, Senhor, esses elementos agora, que tiramos do uso comum, para usarmos, Senhor, como esse meio de graça, como o Senhor nos ensinou. E abençoa as nossas vidas, Senhor. Cura as nossas almas, cura os nossos corpos enfermos. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos faz, Senhor, resplandecer na terra a tua luz. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero servir como Jesus serviu a igreja, seus discípulos. Hoje eu quero fazê-lo. Eis o meu corpo e o meu sangue foi entregue por vós. Cristo, mesmo sendo o Senhor da glória, o Rei dos reis, ele lavou o pé dos seus discípulos. Ele os tratou com amor, até mesmo a Judas, que era o traidor, não é? Ele trouxe o seu amor sobre a igreja e nos ensinou a lembrar dele. Eis o meu corpo, foi entregue por amor de vós. Comei dele todos. Eis o meu sangue, foi derramado por amor de vós. Bebei dele todos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, de forma maravilhosa, Senhor, encha as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, a ver como o Senhor vê e a compreender, Senhor. Quer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Abençoa as nossas vidas e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, aqui na Igreja Presbiteriana Comunhão, no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.